todo mundo pela presença. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu vou falar então um pouco sobre a física e a psicofísica da música, né? Só para ter uma noção, quanta informação em exatas? Exatas, tá? O resto biológicas, humanidades e interessados em gerais. Então vamos estabelecer uma política. Tem uma parte de perguntas no final, né? Mas a parte de matemática especificamente pode interromper a qualquer momento, tá? Porque, enfim, eu sei que nem sempre numa primeira apresentação é tão trivial de entender os conceitos. Só me apresentando então brevemente, né? A Patrícia já falou bastante sobre mim. Minha formação é em física, mas durante a minha jornada na física eu fui me apaixonando pelas ciências cognitivas, pela psicologia, e eu fui entrando no limbo, assim. O meu mestrado já foi voltado nessa área de psicoacústica, que a gente vai conversar daqui a pouco, e eu fui migrando para psicologia. Esse programa que eu vou fazer no exterior é em psicologia. Nesse meio tempo eu descobri a psicolinguística, e aí eu descobri a linguística, me apaixonei também, tive um momento na letras também. E eu vou tentar falar um pouco disso hoje para vocês, para já fazer algumas conexões, né, entre linguagem e música. Eu trabalho com divulgação científica, para quem tiver interesse eu vou deixar o link nos slides. Eu falo bastante sobre essa questão de música, né, sobre uma abordagem bem multidisciplinar. E fica o convite, especialmente para mulheres que têm interesse em fazer divulgação científica, está com chamada aberta. O blog Cientistas Feministas, para passar a contribuir com o site. É um momento do país em que a gente está precisando muito falar sobre ciência, né? E para quem tiver interesse também, a minha carreira paralela em dança, né? Eu acabei me interessando bastante por música árabe. E nesse blog eu falo bastante sobre música árabe, com bastante questão de ritmos orientais. Legal. Bom, a gente vai começar com uma introdução, né? Por que estamos aqui, sobre o que estamos falando. Aí eu vou entrar na questão da natureza do som, qual abordagem a gente vai estar aqui, e explicar para vocês o que é acústica e psicoacústica. Eu vou falar um pouco da transformada de Fourier, que já é a parte mais matemática, né? Vou tentar deixar bem explicadinho. A gente vai falar um pouco sobre a orelha humana, especificamente a cóclea, né? Que é uma das últimas etapas do nosso sistema auditivo. E depois dar uma pincelada sobre timbre, sobre dissonância sensorial e sobre fonética. Bom, quando a gente está em conversas neuromusicais, né, e a música é composta por sons. Do ponto de vista da física, os sons são vibrações propagadas pelo ar. Então, na física, a gente tem a ondulatória, e a gente tem as ondas eletromagnéticas, que são radiação solar, luz, raio-x, e as ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. O som entra nessa categoria, né? E aí a gente vai chamar de som essas ondas mecânicas aos quais o nosso sistema auditivo são sensíveis. E aí quando a gente está falando musiqueiro, a gente usa termos tipo altura, intervalo, consonância, dissonância. A gente vai estudar um pouco qual que é a relação disso com os parâmetros físicos do som, né? Porque essa relação nem sempre é linear. Então, por exemplo, a gente fala de altura. Do ponto de vista da física, isso quer dizer frequência, né? Quantas vibrações por segundo aquela onda tem. A gente fala sobre volume, isso tem uma relação com o nível de pressão sonora, né? Em inglês, sound pressure level. Mas é uma relação logarítmica, né? Então a gente vai abordar um pouco disso. E todas essas classificações, né, dos fenômenos musicais também estão sujeitas a fenômenos culturais que a gente não vai abordar aqui hoje, mas que é importante sempre lembrar que isso existe, que isso é importante, e esse não é só o nosso recorte hoje. Então, primeiro diferenciando física de psicofísica. A física, no campo do som, né, estudaria a natureza material do som. Então, as ondas se propagando, como elas se comportam matematicamente.
A psicofísica, que é um ramo da física e da psicologia, vai fazer uma relação entre esses parâmetros objetivos e a nossa percepção. E aí, da mesma forma que a física se relaciona com a psicofísica, né, se a gente afunilar um pouco, a acústica se relaciona com a psicoacústica. Toda vez que eu falar de psicoacústica, eu estou me referindo a esse estudo das relações entre os parâmetros físicos do som e a nossa percepção. A audição é um objeto de interesse de várias áreas do conhecimento, né? E é isso. Aqui eu já comentei. Aqui é uma ilustração básica para introduzir para vocês o conceito de onda sonora. Dá para a gente imaginar como se o ar tivesse um comportamento de elástico, né? Quando eu produzo uma vibração, por exemplo, quando a caixa sonora produz uma vibração através da membrana, eu estou comprimindo e expandindo o ar. Aí, a onda é essa contração e expansão se propagando no espaço e, no caso do som, até chegar no nosso ouvido. Quando a gente fala de onda senoidal, que a gente vai ver bastante hoje, é uma onda que tem esse comportamento. Que a taxa de compressão e expansão tem essa continuidade. Né? Aí eu vou mostrar alguns GIFs para ilustrar melhor o que eu estou falando. Isso aqui é o círculo trigonométrico, né, que a gente vê na escola. Essa projeção aqui seria o cosseno e essa aqui seria o seno. Aí esse GIF está mostrando que em tempo real, né, eu estou transpondo do círculo para o domínio do tempo. Então aqui seria a amplitude, né, que nesse caso é o raio do círculo. E aqui é o tempo que está passando conforme o bolinho está girando. O formato das funções seno e cosseno são as mesmas, né? Ele só tem uma diferença de 90 graus, né? Pi sobre 2. E aqui também mais uma ilustração para vocês visualizarem, né, o que está acontecendo quando a gente fala do círculo trigonométrico. Tudo bem até aqui? E aí, quando a gente tem uma função, uma onda sonora que segue essa função, né, seno ou cosseno, a gente tem o que a gente chama de tons puros. É a onda mais simples possível. Como é que isso vai soar, né, para os nossos ouvidos? Isso seria um tom puro 440 Hz. É lógico que ele não é puro de verdade, porque tem a distorção da caixa, tem a distorção do sinal, enfim, mas só para vocês terem uma noção de como isso soa, né? Como faz pra... F5. Não, na verdade, ali embaixo, perto da lupa. Isso, aí. F5 é voltado comigo. Aí vamos falar um pouco sobre o Fourier, e aí a gente já vai entender por que isso é importante, né? O Fourier é uma transformada, né? Então ele vai transformar uma função em outra, que pega uma função qualquer em termos de função senoidais. Então ele vai transformar uma função, no nosso caso em geral, uma função periódica, em uma soma de senos, ou seja, no caso do som, seria uma soma de tons puros. Então eu estou trabalhando lá no domínio do tempo, que são aqueles gráficos que a gente trabalhou. Após aplicar essa transformada de Fourier, eu vou para o domínio das frequências. Ou seja, se eu tenho um tom puro 440, ele vai mostrar um pico na frequência 440. Se for uma soma de 220 com 440, ele vai mostrar um pico no 220 e uma no 440. E por aí vai. Os sons do mundo real são uma soma de vários tons, né? E aí, para dar alguns exemplos, aqui é um Fourier para uma onda triangular, né? Então ele começa com seno e vai somando, se aproximando cada vez mais daquela onda triangular, né? Essa é a onda que a gente chama dente de serra, né?
Então, N igual a 1 seria um tom puro, N igual a 2, 2 tons puros, e por aí vai. Quanto mais você soma, mais você se aproxima do sinal que você está transformando. E a onda quadrada também, deixa eu pegar no comecinho. Começa com uma função senoidal e vai aumentando. E aí, como é que essa soma de tons puros soaria, né? Aqui seria a onda da serra, 440 Hz também. E aqui a onda quadrada, 440 Hz também. Comparando com o tom puro senoidal. E aí tem um GIF, eu vou deixar todas as fontes desses GIFs para quem quiser acessar depois, ilustrando um exemplo de transformada de Fourier. Então aqui ele está no domínio do tempo, aqui é o formato da função de Fourier, é uma soma de senos e cossenos, e aí está transformando numa soma de senoides, né? Aqui é o domínio da frequência, né? São os picos de frequência que ele está somando para compor aquela onda que a gente chama de som complexo. Então, quando eu estou falando de altura em música, aquilo se aplica a tons puros e aos sons que a gente chama tonais, né? Que, em geral, simplificando, é um tom puro e os seus harmônicos, né? São os múltiplos da frequência que a gente chama de fundamental, que é a primeira frequência. Tem uma gray zone aí também, o que é tonal, o que não é, quando começa a adicionar mais caos na sua composição. Uma pergunta rápida. Tons puros, na verdade, assim, sons tonais seria o mesmo que tons complexos? É isso? Aqui som complexo é qualquer soma de som, de tons puros, né? São sons complexos periódicos. Exatamente. Tá, beleza. A partir do momento que a sua função é periódica, você pode determinar uma altura fixa. Uhum. Mas aí o pessoal da música experimental vai explorar bastante, né? Qual que é o limite disso. E tem os ruídos também, que é o outro extremo, que é uma distribuição em todo o espectro audível, né? Na literatura, a gente tem que o nosso limiar de audição começa no 20 Hz e termina no 20.000, né? Mas existem diferenças individuais também. E aí vários tipos de ruído que eles fazem analogia justamente com o espectro de luz visível que eu comentei no começo, né? Então o ruído branco, assim como a luz branca é a soma de todas as cores, né? O ruído branco seria a soma de todos os tons puros do espectro audível. O ruído rosa, se eu fosse fazer a mesma analogia, resultaria numa cor rosa, né? Ele é mais forte lá nos graves e vai caindo 3 decibéis por oitava. E aí tem vários. Azul, que se eu não me engano sobe 3 decibéis, violeta, que sobe 6. Vermelho já é outro conceito, né? Ele é o ruído marrom, que vem de browniano, né? Então já é outro fenômeno. E cinza, se eu não me engano, ele segue a nossa curva de audibilidade, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí eu trouxe também exemplos de ruídos rosa e branco para vocês terem ideia do que eu estou falando. O mais grave porque ele tem mais energia nas frequências baixas. Até aqui, ok? Vamos mudar um pouco para a orelha humana, então. Primeiramente, qual que é a vantagem adaptativa da gente e outros mamíferos, enfim, outros animais terem audição, né? Ela tem a vantagem da gente poder escutar ruídos do ambiente, por exemplo, de predadores, e de estabelecer comunicação com membros da mesma espécie, né? Que não é exclusivo dos humanos. No nosso caso, no caso dos mamíferos, o órgão da orelha, e a orelha mesmo, a literatura médica não fala ouvido hoje em dia, ela é sensível ao estímulo sonoro, à gravidade
e a movimentação da cabeça, né? Por isso que labirintite deixa a pessoa tonta, né? Uma inflamação no labirinto, dentro da orelha interna, que também afeta a percepção de movimento. E a gente tem sensibilidades diferentes a frequências diferentes. Esse é um macaquinho nativo do Brasil, que esses pesquisadores estudaram, né? Ele é uma espécie que tem uma percepção de espectro bem parecida com a nossa. Eles condicionam lá os macaquinhos a responderem as fundamentais e vão testando, né, a resposta deles para delays diferentes e para espectros diferentes. Até o momento, esse parece ser o que mais se aproxima da audição humana. Essa é a nossa curva de audibilidade, né? Então, essa linha de baixo seria nosso limiar de audição. Então, por exemplo, nessa região, 31 kHz e mais ou menos 5 kHz, que é mais ou menos o registro da fala, a gente precisa de menos decibéis para conseguir escutar. Lá nos graves, né, a gente precisa de muito mais decibéis para escutar o que seria o mesmo volume, né? Então, na psicoacústica, a gente usa essa unidade chamada fons. Então, 20 fons seria o volume 20, né? Então, aqui está a curva de isoaudibilidade, né? Qual o limiar para cada faixa de frequência para a gente escutar o mesmo volume, né? Para a gente perceber o mesmo volume. Então, aqui já ficou bem claro que não é linear, né? Aqui é um esquema didático da nossa orelha, né? A gente divide didaticamente entre orelha externa, média e interna. A externa é a parte de fora da nossa orelha, né? E o meato acústico. A forma da nossa orelha já é um filtro. Então, as frequências que chegam aqui já são filtradas, né? Tanto que quando a gente estica a orelha ou põe uma concha, a gente já muda as frequências que a gente escuta melhor ou pior. Aí, a partir da membrana timpânica, a gente tem a orelha média, né, que é o tímpano, tem os ossinhos também, né, martelo, bigode e estribo. E esses ossículos vão transmitir o sinal sonoro na forma de batidinhas mesmo, que chegam na cóclea. Então, a orelha média já faz uma espécie de transdução do sinal. Chegando na cóclea, que é essa estrutura espiralada, o som vai se propagar e lá dentro a gente vai ter a chamada membrana basilar, que também vai fazer uma transdução desse sinal que a gente vai mostrar. A cóclea tem mais ou menos 30 centímetros, mas isso pode mudar de milímetros, né? Milímetro! Pode mudar de um indivíduo para o outro, mas ele se mantém constante no mesmo indivíduo a partir do momento que ele nasce. Se ela fosse desenrolada, as propriedades físicas seriam a mesma, né? Uma hipótese é que esse espiralamento, na verdade, é uma vantagem adaptativa também, né? Vai caber melhor na cabeça, né? Uma miniaturização. Essa é uma foto da cóclea. Não consegui pegar os pesquisadores que eu tirei, mas está tudo nos slides depois. Eu acho que vale a foto, porque é bem difícil tirar foto de uma cóclea, né? Precisa fazer uma sobreposição de imagens. E aí lá dentro da cóclea a gente tem essa membrana basilar, né? E aí cada região da membrana vai se sintonizar com uma frequência diferente. É como se eu estivesse fazendo uma transformada de Fourier do sinal, né? Porque chega um tom complexo lá e cada região dela vai responder a uma frequência diferente, né? O pico da onda de cada região vai responder a uma frequência diferente. É como se eu estivesse fazendo aquela transformada do domínio do tempo, né, das marteladas, para o domínio das frequências. E aí, acima da membrana basilar, a gente tem um órgão de corte, que é quem vai fazer a transdução para o sinal elétrico. Então, o órgão de corte está lá em cima da membrana, conforme ela vibra, esse órgão tem células ciliadas que vão enviar sinais para o nervo coclear, e a partir de então o sinal vai para o cérebro de fato, né?
Aqui é uma ilustração esquemática da membrana basilar. Ela tem larguras diferentes e elasticidades diferentes em cada ponto. É isso que possibilita que cada região ressoe com uma frequência diferente. E aqui é uma ilustração dela na cóclea, né, com as frequências que ela ressoa. E também na entrada dela, ela tem 20 kHz, que é o mais agudo, né? E lá no ápice é o 20, que é o mais grave. Conforme a gente envelhece, a tendência é perder os agudos, né? Tanto porque todo o sinal passa por essa região, né? Quanto porque aquelas células ciliadas estão trabalhando mais, né? Para traduzir aquelas frequências. Elas estão transmitindo o sinal mais vezes por segundo. E a distribuição de frequências na cóclea é preservada nessas fibras, né? Que vão ser transmitidas para o nervo coclear. Esse fenômeno é chamado de tonotopia. Aí eu vou mostrar alguns vídeos para vocês retirados do Auditory Neuroscience, que é um site super recomendado para quem se interessa por esses assuntos. Aqui é uma ilustração, né, da resposta da membrana basilar com relação à entrada de um sinal sonoro, que aqui deve ter 3 ou 4 tons puros, né? Ele foi mostrando aqui, né? A onda começou com uma frequência baixa e foi aumentando. E aí mostrando a resposta da membrana basilar, né? Começando no ápice e indo para a base. E aqui ele tem um vídeo super legal que mostra todo o percurso do som até a cóclea. E o que acontece, né? Quando a gente ouve tons complexos, sons complexos. Ele vai desenrolar a cóclea. Tom puro. Bem legal, né? Aí dá pra ver que quando a gente tá ouvindo música, de fato, a membrana inteira tá trabalhando, né? Isso aí já vai puxar o tópico de mascaramento, que a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos lá. No Musiquês a gente fala bastante sobre timbre, né? Mas do ponto de vista físico, ao contrário desses parâmetros que a gente pode modelar bem, né? Nível de pressão sonora, frequência. O timbre tem vários modelos possíveis, né? Tem gente que fala, é a forma da onda, mas tudo é a forma da onda, né? A questão é como você vai descrever aquilo e o que caracteriza, por exemplo, o timbre da voz de uma pessoa ou de um instrumento musical. Uma das utilidades de modelar isso é a produção de teclados, instrumentos musicais digitais. Saber como você faz para, sem precisar ficar gravando o instrumento, né? Simular o som que aquele determinado instrumento produziria. E também para criar timbres novos, né, que não existem na natureza. Tem gente que para fazer modelagem de timbre usa ruído também, então uma mistura dos sons tonais, né, com o ruído também. E aí eu peguei aqui para exemplificar o modelo do McAdams, que é bem famoso na literatura, que ele faz uma modelagem tridimensional do timbre, né? Então ele pega
pega a composição espectral, ou seja, quais frequências participam daquela onda e quais as suas proporções. O fluxo espectral, que aí diz respeito à evolução temporal daquilo, né, que a gente chama de envelope. E o tempo de ataque. O tempo de ataque é bem importante na nossa percepção do timbre de um instrumento. Aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. O instrumento sem o tempo de ataque. Então, lógico que ele mexe na percepção de outras coisas, tipo volume, até porque para alguns instrumentos o nível de pressão sonora é mais alto no ataque. Mas deu para sentir que alguns instrumentos mais, outros menos mudam de timbre quando a gente tira esse tempo de ataque? Eu acho que no violino fica bem claro, né? Ele fica parecendo uma cornetinha depois. Deixa eu falar de novo. Ele lembra um pouco daquela onda do dente de serra, né? Falar um pouco sobre dissonância agora e como isso se relaciona com tudo que a gente está falando. Bom, primeiramente, tem várias definições de dissonância, muitas estão no plano da cultura ou no plano da cognição. A gente vai falar aqui do plano fisiológico, né? O que está acontecendo na membrana basilar que interfere na nossa percepção de dissonância, que é o que a gente chama de dissonância sensorial. Para falar disso, a gente precisa falar de mascaramento, né? O que é mascaramento? É quando, na presença de um determinado tom, eu mexo no limiar de audibilidade dos tons vizinhos. E aí, é por isso que tem gente que dorme com ruído branco, né? Porque se tá tocando ruído branco, ele tem energia distribuída em todo o espectro, né? Então aquilo dá uma disfarçada em todo o resto dos barulhos do mundo. Porque ele já tá cobrindo, né? Por mascaramento, aquele som. E aí tem várias ilusões acústicas que brincam com esse fenômeno, né? Eu vou mostrar para vocês a ilusão da continuidade, né? Que é um tom tocando pausadamente e ele vai preencher esse tom com ruído branco. O tom vai continuar sendo tocado em etapas, né? Mas uma vez que a gente joga esse ruído, vai parecer que ele é contínuo. Esse é do Auditory Neuroscience. Todo mundo pegou? Que parece um tom contínuo? Quando entra o ruído branco, né? Quando entra a partir de uma certa intensidade, né? Que seria a intensidade mínima para deslocar o nosso limiar, para perceber aquela frequência especificamente. Vou tocar de novo. Resolvi. Eu vou aumentar o volume também. Dá pra pegar? Se não deu, imagino que tem alguma coisa a ver com a caixa, enfim, com a disposição das coisas na sala. O ideal seria escutar com um fone de ouvido, né? Bom, e aí a questão do mascaramento também não é linear, né? Ela varia ao longo da membrana basilar, então a gente precisa modelar também. Para modelar, a gente usa as chamadas bandas críticas, né? Esse conceito foi introduzido pelo Fletcher, mas já foi atualizado e revisto várias vezes. E uma banda seria um intervalo dentro do qual dois tons tocados simultaneamente causam um mascaramento. Então, basicamente, a partir de que ponto
de proximidade de 2 tons, aquilo causa o fenômeno do mascaramento, ou seja, aquilo desloca o meu limiar de audibilidade naquela região. Então, ele seria uma relação de coordenadas de posição na membrana basilar, com partes igualmente eficientes em termos de mascaramento. A convenção é que a banda crítica número 0 seria a frequência 0, e a partir daí a gente começa a contar as bandas críticas. Na psicoacústica, em geral, a gente representa como Z. E aí tem vários detalhes matemáticos que eu acho que eu vou pular agora, mas se vocês quiserem a gente pode conversar no final. Mas basicamente a gente tem 2 modelos principais de banda crítica, né? O de Munique, que foi introduzido pelo Zwicker, que é tabelado mesmo, né? De tal frequência, banda crítica 1, de tal frequência, banda crítica 2. E aí um som que causaria um mascaramento, né? Seria um som tocado dentro da mesma banda crítica. E tem o modelo de Cambridge também, que aí já é mais descritível matematicamente. Aqui é uma esquematização da equivalência entre a membrana basilar e as bandas do Zwicker, né, que a gente fala BARC. Então, banda 0, a banda crítica 0, depois o BARC, 2 BARCs e assim por diante, incluindo os intermediários, né, 1,5, 2,5. E as frequências correspondentes, né? Aqui é uma comparação entre os 2 modelos de banda crítica. Isso é basicamente para mostrar que isso não é consenso na literatura até hoje. Tem vários tipos de modelagem, elas são sempre feitas a partir de estudos com voluntários e tem sempre a problemática até de explicar, né, o que é mascaramento, o que é rugosidade para quem não é da área. E aí o modelo de Cambridge é mais linear, né, que é o vermelho. E o de Munique tem maior flutuação com relação ao número de bandas críticas. E elas são mais largas também, então elas são definidas em menores quantidades. Por favor. Mascaramento, uma frequência, um som, ele se sobrepõe ao outro. Se sobrepõe com aquele mascaramento, máscara ao outro, fica escondido atrás, você não percebe, mas ele está lá. Né? Isso. E isso varia de frequência. Exatamente. Não seria a anulação da frequência, porque se você emitir 2 frequências defasadas, né, em 180 graus, uma anularia a outra, né? Não seria isso aí, não, né? É que quando o som chega no ouvido, essas defasagens já aconteceram, né? Você está falando de interferência de ondas? Aí elas acontecem no espaço e o que chega no ouvido já é uma resultante já é o resultado. Tá. Aí vai ter uma deformação também, né? Tem a questão do próprio filtro da orelha. Mas aí já vai ser com esse sinal de entrada. E aí outro fenômeno que acontece, não sei se era isso que você estava pensando, era o de batimentos. Que eu vou falar daqui a pouco. Era batimentos? Pode ser também. Mas eu esclareci a dúvida. Já, mais ou menos. Qualquer coisa a gente discute mais no final. Tá bom. Então, voltando para a questão da dissonância sensorial, né, que é essa causada pela própria fisiologia da cóclea. Né? Se a gente tem 2 frequências diferentes, se elas estão muito perto, eu vou entender elas como um tom puro. Se elas começam a se afastar, eu começo a escutar justamente como se fossem batimentos, né? Eu vou escutar a frequência média e ela vai ser, a gente chama de modulado, né? A amplitude dela vai oscilar. E aí, a partir de certo ponto, né, a gente vai passar a escutar como se fossem 2 frequências diferentes. Nesse meio do caminho, a gente tem o que a gente chama de rugosidade, que é essa sensação de dissonância sensorial. O som fica rugoso, fica áspero, tanto que a unidade de medida é o asper, né? E aí isso vai contribuir para a sensação de dissonância como um todo. E aí, aqui eu deixei um link para ilustrar essa questão. A internet funciona aqui, será? Se eu abrir, Deveria funcionar. vou tentar. É uma demonstração do Wolf.
que ele vai mostrando justamente um intervalo em que isso vai acontecer. Então ele está me indicando. A gente vai. Em alguns momentos vão parecer como dois tons, alguns vão ter uma sensação de rugosidade e alguns vai parecer que é o mesmo tom, né? Aí o link tá lá para quem quiser brincando. Aquele valor em hertz é a distância entre as duas, é isso? É, a distância entre as duas. Se eu não me engano, esse é fixo. Não, esse é fixo e esse eu tô manipulando. Não lembro. Isso aqui é a chamada, seria a modulação, né? Quando eu somo as ondas, elas formam uma frequência, uma superfrequência, né? Que vai interferir na percepção de volume. Aí eu falo um pouco das modelagens, né? Isso aqui é do artigo original do Plop Levels, que foram alguns dos pioneiros a fazer experimentos psicoacústicos testando dissonância sensorial. Aí eles descobriram que o ponto máximo de dissonância ocorre a 1/4 da banda crítica usando o modelo de Zwicker, que era aquele tabelado. Aqui tem alguns detalhes experimentais para quem quiser olhar depois. E algumas modelagens já de dissonância, né? O primeiro foi o Ceteris, que modelou em função de 2 tons puros e a partir da frequência e do que eles chamam de loudness, né? Que é um parâmetro relacionado com o nível de pressão sonora. E essa seria a equação dele para uma soma qualquer de tons puros, né? Você vai somando par por par para traçar a sua curva de dissonância. E aqui é um modelo atualizado pelo Vasilaki, que é lá da UCLA, se eu não me engano, que ele introduziu alguns parâmetros de modulação também para estudar a dissonância sensorial. Chegou nessa equação aqui. Aqui é um filtro que eu fiz pro meu mestrado em parceria com o Mikael Antunes e com o Regis Rossi lá do NEAC. Aqui eu estou usando o programa em MATLAB do Ceteris, adaptando a equação para essa do Vasilaki, que foi em revista, né? Então o espectro original teria essa dissonância aqui. E aí eu filtrei os espectros, né? Tirando as frequências que caíam nas mesmas bandas críticas, usando os 2 modelos de banda crítica, né? E enfim, nos 2 casos a dissonância sensorial caiu, usando aquela equação pelo menos. Soar bonito ou consoante já é outra história, né? O que está diminuindo aqui é a dissonância sensorial. E aí, para fechar, eu queria fazer alguns links com a fonética, né? Que é o nome da linguística que estuda os sons da fala humana. As menores unidades estudadas pela fonética são os fones, né? Então, por exemplo, na palavra fones, eu tenho, depois eu tenho a vogal O, depois eu tenho N, por aí vai, né? A fonética ainda não está preocupada com unidades que fazem sentido na linguística. E aí tem a acústica fonética, que estuda os parâmetros físicos destes sons que são relevantes linguisticamente. E aí a fonética estuda as consoantes e as vogais, né? Para classificar as consoantes, ela pensa em pontos de articulação, então, onde o som está sendo produzido, se é no lábio, tipo Fá, aliás, tipo Bá, se é no dente, se é na língua, enfim. Vozeamento tem as consoantes mudas e as vozeadas. Então, por exemplo, a gente tem vários pares, tipo B e P. É a mesma articulação exatamente, só que com o B eu estou usando minhas cordas vocais, com o P não. Quando a gente sussurra, eu estou usando só os sons, os equivalentes não vozeados, né? Isso acontece com vários, S e Z. Então, por exemplo, se eu estou analisando uma cantora, os sons
da letra, né, que vão ter uma altura definida são os vozeados. O resto é ruído. E aí tem os modos de articulação, né, oclusivos, p, b, k, g, que quando você olha o sinal vão ter um envelope que cai muito rápido, né? Fricativas, essas que eu estava falando, né, que são ruídos também, né? E aí, por exemplo, a gente falou do processo de envelhecimento que vai perdendo os agudos. Em geral, para pessoas mais idosas é difícil entender, distinguir, né? Fonemas tipo S, porque ele tem bastante agudos. É um ruído que tem bastante energia na região dos agudos. Ju, X, que também é um par, né? E nasais, que aí eu já estou usando o meu nariz para formar um som também. E na linguística eles estudam também o que se chama de propriedades suprassegmentais, a prosódia. Então a pausa, a entonação, o que vai definir se, por exemplo, no português uma sílaba é tônica ou átona, se eu estou fazendo uma afirmação ou uma pergunta, isso é tudo no plano suprassegmental. Dá para pegar o sinal acústico disso e ir manipulando, né, para transformar numa pergunta, enfim. No Auditory Neuroscience tem bastante exemplo, assim, eles pegam o áudio do George Bush e começam a dar uma zoada com o sinal para parecer que ele está deprimido, para parecer que ele está animado, enfim. E tem a questão da altura também, né? Em algumas línguas tonais, como o chinês, a altura do fonema tem componente léxica, então ela altera o significado daquele som. E por fim as vogais, né? Para classificar as vogais se usa tanto a nasalidade quanto essa tabelinha, né? Que é quanto a língua está para frente ou para fora, ou quanto a boca está aberta ou fechada. E isso tem uma relação direta com as propriedades acústicas. Eles até usam o F0, que é a frequência fundamental, e aí F1, F2, ou H1, H2, que é harmônico, é a mesma coisa, que são os primeiros harmônicos daquela vogal especificamente. Então, que são o que vão definir, grosso modo, qual vogal que a gente está falando. Então, vou pegar um exemplo aqui do mesmo site. Ele te deixa escolher a frequência fundamental, né, que muda de pessoa para pessoa. E aqui ele tem a primeira harmônica e o segundo harmônico. Então, por exemplo, dá para ver como vai se relacionando com as vogais, né? Aí, por exemplo, aqui seria o nosso I, né? Aqui é meio que o nosso D. Quando a gente pega o U em francês, já é uma coisa entre o I e o... Enfim, dá pra brincar bastante, o link tá lá também. Quis trazer um pouco disso até pra fazer essas relações com o conteúdo que a gente viu de psicoacústica. Bom, e é isso. Muito obrigada. Podemos abrir para questões. Para quem quiser deixar as referências bibliográficas aqui. Obrigada, Rebeca. Perguntas? Sobre o mascaramento, independe da frequência, é a intensidade sonora que vai fazer esse mascaramento? Os dois interferem. Os dois. Aí para você modelar, você estabelece uma intensidade fixa. Tá até nos slides, eu não lembro quanto que era. Mas sim, vai variar de acordo com a faixa de frequência. Tanto que as bandas críticas têm tamanhos diferentes. Mas se os dois sons estiverem dentro da mesma banda crítica, aí o que vai contar é a intensidade, né? Sim. Entendeu? Sim. Acho que é essa a pergunta, né? Se estiverem dentro da mesma banda crítica, conforme a intensidade do segundo som, ele vai ser mascarado totalmente ou parcialmente. Acho que é isso. Sim. Então, porque eu tenho uma deficiência no ouvido direito, né? E de uns anos para cá, começou a surgir um ruído que aparece principalmente à noite, na hora que tem aquele silêncio. Durante o dia eu sei que ele está aqui, mas eu
não estou prestando atenção, ele não me incomoda, mas à noite começa a incomodar. Então isso daí seria o efeito de mascaramento, não seria? É que assim, tinnitus é bem comum na população e tem várias causas possíveis. Eu não tenho como saber qual é a sua exatamente, né? Mas existe um caso de hiperestimulação das células ciliadas da membrana basilar. Aquilo, assim, falando enquanto amadora, porque eu não sou dessa área. Meu palpite é que isso teria uma percepção parecida com a de mascaramento, mas não seria um mascaramento em si, porque não é a membrana basilar que está interferindo nos tons vizinhos. Porque o doutor falou, até uso, hoje eu não trouxe, mas uso um aparelho que ele amplifica o ruído e com isso diminui esse ruído interno, né? Uhum. Porque esse ruído interno é, sei lá, é do nosso organismo, não sei que ruído que é esse que aparece aí. Tem várias causas possíveis, né? Então seria perguntar pro médico mesmo. E todo mundo reclama que aparece mais à noite, justamente por causa do silêncio. Exatamente. E da atenção que você presta. Dúvidas? Ninguém tem perguntas? Puxa. No caso do batimento, eu achava que era uma terceira frequência que surgia das duas, mas não é, é o resultado das duas, né? Quando você mostrou no gráfico ali, né? Sim. E é engraçado que o batimento acontece independente desse fenômeno da rugosidade que a gente mostrou, né? Mas a rugosidade em si... Quando é muito forte. Se eu toco... Tem fenômenos cognitivos que eu não saberia explicar, assim, de ilusões aurais também. Mas do ponto de vista do mascaramento, se eu jogo uma frequência num ouvido e outra no outro, eu não tenho fenômeno de mascaramento. Certo. O que evidencia o papel da membrana basilar. Nessa sensação de rugosidade, né, que é a dissonância sensorial. Que na música usa muito para afinar o instrumento, né? Justamente o batimento, né? Sim. Quando surge o batimento, porque não está na frequência correta, né? Porque é uma pequena diferença, né? E aí na hora de somar o som, ele vai causar aquela modulação, né? Que dá pra... Eu tenho uma curiosidade, assim, você falou da fonética no final, né? Pensei várias coisas aqui. Mas o que você pensa em fazer com relação ao trabalho que você fez no mestrado, né? E essa relação com linguagem, né? com fonemas, com fonética. Tá em aberto ainda. De frente com o guia. Tá em aberto ainda, o projeto não tá definido. Pode ser que, se for na área de linguagem, seja nesse zoom, né, do som, mas pode ser um plano sintático também. Você está falando dos tipos das categorias, né, das letras específicas, fugiu a palavra agora. E eu estava lembrando que no produção musical você tem plugins específicos para tratar a voz e amenizar esses ataques de S, F, V. Ah, que interessante. Então você tem uma pessoa que tem, assim, um cantor, uma cantora que canta, né, executa lá. E depois quando você vai mixar, né, misturar isso com o restante da música, você tem que atenuar esses negócios para eles não roubarem a atenção, roubarem a cena. Quando você aumenta o volume, vem com uma quantidade muito grande. Não sei, isso pode ser um tipo de ferramenta, um tipo de plugin para você fazer experimentos. Eu imagino que mude bastante de uma para o outro. Sim. Tem umas coisas bem legais nessa área de tecnologia. Tem. O plugin tem um nome engraçado, chama de-esser. Você tira o removedor de S. Alguns microfones já pensam nisso. Você falou em som puro, o som puro existe na natureza? Não. Então, A gente pode aproximar os é mais coisa de estudo científico mesmo. para fim de modelagem. Assim, o sinal do computador existe, mas uma vez que eu jogo numa caixa de som, já tem uma distorção do sinal. Sim, mas na natureza não existe. Não. Agora, essas ondas que você colocou dentro de serra, quadrada, triangular, tudo isso daí foi inventado pelo homem, que também não existe na natureza. É um somatório da fundamental, né, que seja o som puro com os harmônicos. Né? Exatamente. No caso da onda quadrada, seria todos os harmônicos? Eu estou em dúvida se eram todos, se eram só os pares, São só os ímpares. Porque cada onda tem o resultado de uma soma, se é o terceiro
do tamanho dos ímpares, pares, né? E aí, para sintetizar instrumentos, eles estudam, né, o som do instrumento de verdade, se pega mais os pares, os ímpares, para tentar introduzir. O clarinete também, é verdade, tem mais, acho que energia, não sei se nos ímpares, mas nos ímpares, né? Você falou que dependendo do local que é reproduzido, distorce. Mas essa distorção pode alterar a frequência, os hertz? Pode dar uma desafinada, por exemplo, dependendo do... Ou seriam só questões ambientais, assim, não o meio pode reproduzir? Ela não desafina no sentido de alterar a frequência, porque a caixa está lá respondendo a frequência do seu sinal elétrico. Mas ela vai distorcer a proporção entre as frequências. Porque esses tempos... eu toco, aconteceu da gente sempre estar afinado em 42 e no dia, né, e durante um ano foi ensaiado em cima do playback com 442. E no dia do show, todo mundo teve que cair a afinação assim, mas em cima do playback, não era entre a gente, né? Então, não sei, era uma casa de show grande, você falando isso, eu fiquei imaginando se poderia alterar nesse sentido. Assim. Era tipo MP3 ou era segundo? Não, era playback do piano mesmo, digital. Entendi. E assim, tinha uma qualidade de som realmente boa, a gente não soube o que aconteceu, e como você falou, fiquei nessa dúvida se poderia cair o... Nossa, eu não sei mesmo. A gente teve que afinar em 41 para soar. Não sei se foi questão, pode ser do ambiente também, né? Mas eu fiquei nessa dúvida se o aparelhagem podia... Mas o ambiente não faria isso. O que acontece é que o formato da sala, o que está absorvendo, o que está refletindo, absorve ou reflete frequências específicas. Mas esse tipo de distorção não acontece. Eu acharia que era alguma coisa do equipamento mesmo. Eu já ouvi falar que tem distorção harmônica. Alguns aparelhos têm porcentagem alta e podem provocar essa diferença, talvez, que eu estou falando. Pode ser, mas eu não sei detalhes de equipamento mesmo. Não sei se você já ouviu, alguns pesquisadores, eles falam dessa preferência, desse gosto pelos sons instrumentais, faz uma relação com os sons da fala. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Não? Então, acho que seria interessante, já que você tem esses dois interesses, acho que o Purves é um deles que fala que os sons das vogais, eles têm um espectro harmônico muito parecido com os sons instrumentais. E os das consoantes são mais, né, ruidosos e tal. Então tem essa associação, né? Porque na realidade a ideia é de que a gente gostaria desses sons instrumentais pelo fato dos sons serem muito parecidos com os sons da fala, que são sons relevantes do ponto de vista biológico para nós. Então essa é uma coisa que talvez seja interessante você dar uma olhada, claro. Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta aí. Não sei nem se é uma pergunta, mas estou falando aqui, não vou dar. É assim, esse assunto, ele na educação musical, o Schaeffer, ele trabalha um pouquinho isso falando sobre consciência sonora. Até falando sobre a engenharia da cidade, e trazer essa coisa para a sala de aula. Tudo. Eu queria saber, assim, na universidade, como que é trabalhado isso em relação a um projeto prático, para o dia a dia, para a gente trazer na construção de equipamentos, escolher os sons que a gente quer, por exemplo, numa buzina de carro, que é um sinal de alerta, mas a gente poderia escolher uma frequência que não fosse tão ruidosa para diminuir o ruído no trânsito, por exemplo. Como que, será que já existe assim, um estudo sobre isso, alguma coisa nesse sentido? De modelar a cena sonora. Modelar a cena sonora. Eu sei que tem pessoal da música e da engenharia que faz esse tipo de modelagem, mas assim, especificamente sobre essa problemática que você está apontando, eu não sei. É uma excelente pergunta. Na engenharia de automotivo, eles têm aquelas salas, como se chama? Isolam todo tipo de som. Anecoica. Eles fazem isso de materiais, né? Isolar o mundo externo, mas isso não é engenharia automotiva, né? Agora, gráfico para essas outras aplicações, eu acho que não tem problema.
superior e ensino fundamental. Cara, no final do dia você está esgotado por causa do barulho. A acústica do local não ajuda. Ou senão você pega um trânsito, por exemplo, a gente chega em casa, você está esgotado e é por causa do barulho, nem só isso. Eu estou fazendo isso numa escola pública infantil. Os professores são todos ou jovens ou surdos. Imagina o inspetor de aluno no pátio, na hora do recreio. E agora tem que trabalhar para 60 anos, né? O pessoal da saúde pública estuda o limite diário, que seria ideal para não falar prática. É uma área que tem tido pouca atenção, né? Na verdade. A gente é super o som é uma coisa que mexe com a gente, né? Sem a gente nem estar consciente, né? Então, assim, é uma música, né? Mas o som, qualquer tipo de som, tanto é que quando você tem um barulho de geladeira, que a geladeira para, aí você se dá conta, nossa, aquela geladeira estava barulhenta, mas enquanto ela estava ali, né, te enchendo, você estava, né, você podia estar meio tenso, ansioso, sem saber que era o som da geladeira que estava te causando aquela... E é uma natureza invasiva. É uma natureza invasiva, e não é que nem os olhos, você fecha e fica escuro, o ouvido você não fecha, né? No verão, o ventilador, assim, tem um ventilador para dormir, mas para... Existe a técnica, mas aí no caso acústica seria mais complicado, uma realimentação negativa. Se você tem um ruído que está alto demais, você pega aquele ruído, você inverte e soma para anular. Só que tem que ser feito muito rápido, né? Na eletrônica você faz isso, né? Você tem que ser, agora acusticamente, não sei, sempre ia chegar com um pouco de atraso ali, né?